E aí, pessoal, vamos para mais um Red Pill aí? Vamos acordar aí, galera mental. Eu vou mostrar aqui para vocês uma reportagem que saiu no site da BBC. O título da matéria é A Onda Crescente de Ataques Explosivos que Assusta a Suécia. Aqui, ó. Como sempre, eu vou deixar o link dessa reportagem para vocês verem. Essa reportagem foi agora do dia 12 de novembro de 2019. Seguinte, a Suécia não está fazendo muita questão de divulgar isso. E eu vou explicando aqui quais seriam as razões para isso. A Suécia não está fazendo muita questão de divulgar os vários ataques que está ocorrendo lá por explosivos. E em 2017, por exemplo, 2 anos atrás, eles nem tinham estatística sobre isso. Isso não acontecia lá. E de repente, de 2 anos para cá, isso tem acontecido aos montes. Tipo assim, 30 vezes no mês tem explosão lá. E a polícia não está sabendo como resolver. Até porque eles não sabem qual é a origem, né? Por que está tendo essas explosões. E vocês sabem que a Suécia está tendo uma grande quantidade de imigrantes do Oriente Médio indo para lá, né? Então, assim, está surgindo o que a gente aqui no Brasil chamaria de favela, vamos dizer assim, mas lá está surgindo subúrbios que são apenas de imigrantes. E lá dentro desses subúrbios onde ficam os imigrantes do Oriente Médio, a lei deles lá é a lei do Oriente Médio, é como se fosse realmente um país do Oriente Médio dentro da Suécia. Então lá é a Sharia que manda, né, aquela religião deles, né, a Bíblia que eles usam lá. E algumas reportagens que eu já tinha lido antes, diz que nem a polícia sueca consegue entrar naqueles bairros lá, porque o negócio realmente é dominado. É como se fosse a favela aqui do Rio, onde a polícia não entra, né? Seria mais ou menos assim. Aí, eu convido os senhores a ler essa reportagem, não fica só ouvindo o que eu digo, não. Leiam e tirem suas conclusões também. Aí aqui vem falando que eles estão, né, tendo esse problema, que a polícia de lá também não está conseguindo muito resolver, porque também eles não têm experiência com bomba, que eles estão fazendo, inclusive, alguns cursos nos Estados Unidos e em outros países para poder aprender um pouco mais essa questão de bombas que eles usam lá, porque são bombas muitas vezes improvisadas. É o que o pessoal do Oriente Médio faz mesmo, né? Aqueles ataques à bomba que eles usam de tudo quanto é jeito para explodir. Desde uma granada, uma dinamite, uma panela de pressão, né, construída de uma forma diferente para virar um explosivo. Eles têm uma criatividade gigantesca para bombas, né? Então eles vêm falando aqui, ó. Em 2017 nem tinha esse tipo de crime lá. E só em 2018 houve 162 explosões. Só em 2018. E esse ano, apenas nos últimos 2 meses, né, foram quase 30 explosões, tá? Tá aqui na matéria. Aí tá falando aqui que os explosivos são, né, improvisados e tal. E aí, essa reportagem, ela veio meio que falando como se essas explosões fossem envolvidas com crimes. Assim, crimes que eu falo é de drogas ou armas. Eles falam assim que são gangues e tal. Então, assim, eles sugerem isso, porque eles não têm como afirmar, porque eles não sabem qual é a procedência dessas explosões, né? Então eles tentam logo jogar para um crime que seja repudiável, igual, por exemplo, o tráfico de droga. Mas, na verdade, essas explosões têm mais a ver com o nacionalismo desses imigrantes, ou seja, com a ideologia deles. E qual é a ideologia principal lá do Oriente Médio? O patriarcado, né? Eles querem a Sharia, eles querem, né, o segmento da religião deles. E se você for olhar a Suécia, que é o país mais feminista do mundo, né, salvo engano, se eu não estou enganado, então, se você for olhar a Suécia pelos olhos do pessoal do Oriente Médio, a Suécia só tem pecadores, né? Então, assim, mas eles tentam associar isso aqui como se fosse um crime, né? Por exemplo, tráfico de droga. Aí vem falando aqui que a equipe da polícia sueca foi enviada para Estados Unidos, Alemanha e Noruega para buscar treinamento, né, dessa coisa de explosões e tal, que é uma coisa nova que acontece na Suécia, que eles não estão preparados para isso ainda e tal. E aí um criminologista lá tenta comparar isso com os cartéis de droga do México, esses negócios da explosão. Mas aí, volto a dizer, é uma forçação de barra, porque eles não sabem qual é a procedência dessas explosões, e o cartel de drogas no México não usava explosivos, né? Geralmente
cartel de drogas, pessoal que mexe com entorpecente, eles usam revólver, tiro, né? Confronto assim, não é bombinha explodindo para um lado para o outro assim, alhudes. E aí, a matéria continua. Ela vem falando que as explosões começaram nos subúrbios, né? Ou seja, aquela área que é mais ocupada justamente por pessoas de baixa renda, que provavelmente vai encaixar os imigrantes nessa história. Mas depois isso foi chegando nos bairros de classe mais alta. Por isso que está começando a ganhar relevância, né? Quando estava explodindo lá no bairro pobre, o pessoal não estava dando muita bola. Agora está explodindo no pé deles, aí estão querendo resolver. Aí vem falando aqui que teve explosão em supermercado e tal, e começou a ter alvo de explosão perto de escola e tal. E uma coisa bem interessante que eles vão falando aqui é que eles deixam claro que as razões para o uso de explosivo pelos criminosos ainda não são claras. Então eles não sabem ou não querem assumir o porquê dessas explosões. Aí eles vêm conectando isso aos imigrantes. Vem falando aqui que os ataques têm características incomuns e que aí já começa a falar dos imigrantes, que muitos cresceram na Suécia em ambientes de maior vulnerabilidade social e fazem parte da segunda ou terceira geração de famílias de imigrantes. Então ela já começa a direcionar esses explosivos para o imigrante. Bem, é claro que os explosivos estão vindo do imigrante, que quem explode as coisas é a pessoa do Oriente Médio. Só que eles vêm falando de maior vulnerabilidade social. Isso aqui não tem nada a ver com vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social é filho de mãe solteira que não tem uma educação adequada dentro de casa, porque não tem a figura da referência do pai. Isso é vulnerabilidade social, na minha opinião. A questão aqui dos imigrantes de segunda, terceira geração, ou raio que parta, é a questão da religião deles, do que eles têm como moralmente aceitável ou não. E a Suécia está totalmente desaceitável, é o país mais feminista do mundo. Então lá só dá confusão mesmo. Aí eles vêm conectando aqui essas coisas aos imigrantes. De repente eles vêm passando pano por cima. Não, mas não é correto inferir que a chegada de novos imigrantes esteja ligada à atividade de facções criminosas e tal. E eles jogam na conta do imigrante essas explosões, depois meio que passam o pano por cima, né? Passa a mão por cima e não, mas pode não ser e tal. E uma coisa bem interessante aqui nessa matéria, se vocês lerem ela até o final, é que as próprias pessoas lá na Suécia estão achando estranho que as emissoras de TV, elas não estão noticiando isso da forma adequada. Fala-se muito pouco dessas explosões. E isso deixa o pessoal meio sem entender. Aqui, ó, tem um comentário aqui de uma pessoa aqui falando: acho que eles não fizeram um bom trabalho, parece que tentaram diminuir o peso da notícia, argumenta a escritora Mira A. Axelrod. Ou seja, ela está criticando aqui o jornalismo, a TV sueca, que não está noticiando essas coisas, está meio que passando, né, escondido. E o que acontece? Isso deixa um pouco claro, porque a televisão, ela está a serviço da esquerda e do feminismo. Então eles não vão mostrar, né, os podres que o feminismo e a esquerda traz, né? Então o que isso levanta? Isso mostra que a nossa sociedade, principalmente lugares estratégicos da nossa sociedade, como a mídia, como os cantões das universidades, né? Tem alguns lugares estratégicos que estão impregnados de feminismo, e isso tenta enfiar na cabeça das pessoas o tempo inteiro que o feminismo é legal e que as outras coisas são ruins. Então, numa situação dessa aqui, por exemplo, eles não fazem questão de noticiar essas explosões, porque isso mostra que os imigrantes estão chegando com peso e estão ganhando território, entendeu? E qual é a consequência disso? É o feminismo diminuindo a taxa de natalidade, e eles são obrigados a aceitar imigrantes porque a mão de obra do país deles acabou, a taxa de natalidade caiu, precisa de pessoas para poder mover as coisas na sociedade, precisa de pessoa para lavar prato, precisa de pessoa para cavar chão, precisa de pessoa para poder digitar alguma coisa, precisa de pessoa para levantar parede de prédio que está construindo, precisa de pessoas para dirigir carro, precisa de tudo. Entendeu? A sociedade não se mantém se não tiver pessoas ali para poder fazer os serviços e as coisas, né, acontecerem.
Então, se a nação sueca está morrendo porque a taxa de natalidade está menos de 2, vai ter que ter imigrante, não tem jeito. E o imigrante não vai aceitar essa balela, essa conversa fiada, essa putaria de feminismo. Então, e os imigrantes que estarão dispostos a ir para um lugar desse, vai ser imigrante de onde? Lá do patriarcado opressor, que elas falam, né, as feministas, vai vir pessoal do Oriente Médio. E eles vão chegar lá com a Sharia bem consagrada na cabeça deles, porque a Sharia é a própria identidade dele como pessoa, do pessoal do Oriente Médio. Ela é a religião, ela é tudo para esses caras. Tanto é que eles se matam, se explodem por causa disso. Então, não adianta ficar com conversinha feminista com o pessoal do Oriente Médio. Eles vão enfiar com ela abaixo um dinamite e vai explodir tudo desse pessoal. Então, o que acontece? O feminismo, ele se autodestrói. Ele se autodestrói. Por isso que a gente fala aqui que não precisa se preocupar com o feminismo. Ele vai se destruir. O problema todo é que ele se destrói destruindo muita coisa junto. E ele vai se destruir lentamente, né? E eu tenho a expectativa que, sei lá, em 2100, talvez já tenha morrido essa história. Se você olhar para o Império Romano, acabou. Quando teve feminismo, acabou o Império Romano. Se você olhar para o Império Otomano também, não ficou tão diferente, também acabou. Quando começou a surgir essas conversas fiadas de mulher com poder, acabou. Então, assim, agora, o bastante interessante nessa matéria é como é que os tentáculos do feminismo tentam abafar, esconder os podres. Então, assim, eles não noticiam, né? É bem interessante isso. Beleza, galera? Essa é a Red Pill que tem aí.